E nós temos estudado aí, né, a carta de 1 Coríntios. Vamos continuar no capítulo 6, dos versículos 12 ao 20. Vamos lá, 1 Coríntios 6, de 12 a 20. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, a qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Pois fostes comprados por preço. Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado porque o Senhor nos deu a Tua palavra como guia, como luz, como instrução para nós. E nós queremos, nessa noite, pedir que o Senhor nos oriente através da Tua palavra, que o Senhor ilumine as nossas mentes para que possamos compreender, assimilar e colocá-la em prática, ó Pai. Fale conosco nesta noite, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, durante esses domingos que nós passamos estudando o livro de Coríntios, a gente aprendeu um pouco, né, sobre a cultura daquele povo. Nós vimos a situação que eles viviam, como era a sua cultura, a sua moral, a ética, e eu gostaria de trazer um pouco, como nós vamos falar para a nossa realidade hoje, eu gostaria de trazer um pouco qual que é a bagagem cultural, moral que a gente tem, que a gente vive hoje no Brasil. E pesquisando sobre isso, né, a nossa história em relação à humanidade, a nossa história é recente, nós temos aí uns 500 anos, né, a história da humanidade já é bem mais antiga, e a nossa história começou, né, quando Pedro Álvares Cabral desembarcou aqui em terras brasileiras, e naquela ocasião, né, Pero Vaz de Caminha encaminhou uma carta para o rei, né, de Portugal, e na carta ele dizia uma frase interessante, né, ele falava assim que os índios aqui, né, os habitantes aqui da terra eram dóceis e seriam facilmente evangelizados pelos degredados. Então, a ideia era que aquelas pessoas que foram expulsas de Portugal, que cometeram alguns crimes lá e que foram expulsas de lá, então elas chegariam aqui no Brasil, então elas iriam trazer não só a cultura romana, né, a religião, mas também iriam educar, vamos dizer, os índios. E não foi bem isso que aconteceu, porque na maioria das pessoas, né, que os degredados eram na maioria homens que foram expulsos, vieram para cá, abandonaram, né, deixaram suas famílias lá em Portugal, e chegando aqui eles começaram então a ter, né, um relacionamento promíscuo, né, com as índias, e isso foi gerando, né, uma situação não familiar, né, não só os colonos não criavam família, como atrapalhavam, né, aquela coerência, aquela convivência tribal. Então, no início da nossa colonização não existia uma formação familiar.
as relações eram apenas do nível animal, né, ausente de sentimentos, de emoções. E até o historiador Gilberto Freire, ele fala que não tinha sogra, não tinha cunhado para colocar um freio, e não tinha uma sociedade de costumes morais fortes e nem vínculos eclesiásticos. Então o nosso colono vivia a plena liberdade sexual. A igreja romana, ela chegou, tentou fazer alguma coisa, mas se limitou a quê? Apenas às festas, às liturgias, e não foi capaz de causar transformação. Quando chegaram os escravos, a situação ficou um pouco pior, não é? Porque nós recebemos, né, homens que foram tirados lá da sua terra, né, da sua tribo, e eles chegaram aqui no Brasil, e também aqui eles não podiam constituir família, porque como gado, eles eram vendidos, trocados, transferidos. Então, eles, quando menos se esperavam, eles também viam desaparecer as suas instituições familiares. Então, no começo da nossa história, não havia família, né? Não, nem na parte dos colonos, nem na parte dos escravos. As adolescentes escravas, né, eram sujeitas aos seus senhores, aos senhorzinhos, e era uma situação, né, degradante. E era um festival de sexualidade ilimitada e irregular. E a família, então, naquela época era uma exceção. Tanto que chegava a se dizer assim, que essa pessoa é de família, essa pessoa não é de família, né? Havia uma divisão. Quando a corte veio para o Brasil, né, começaram então a vir famílias constituídas. E aí houve uma preocupação, como é que nós vamos fazer agora? Está chegando família, e aqui o pessoal não tem essa prática, essa moral. Então tentou-se, né, através, junto com a igreja, e moldar uma nova família. Mas não se conseguiu muito sucesso nisso, porque a partir daí, né, o homem, principalmente o homem, ele adotou a dupla moralidade, a dupla personalidade. Então ele aceitava a moral para sua esposa e para sua filha, mas ele mesmo e o seu filho poderiam continuar da mesma forma. Então ele podia ter relacionamentos antes do casamento, relacionamentos depois do casamento, e assim nós fomos vivendo, né? Fomos progredindo. Esse fenômeno, né, do homem, dessa dupla moralidade aí, é o fenômeno que foi chamado sociologicamente de machismo, né? Então os homens se desviaram daquilo que a Bíblia prega, e estavam vivendo apenas, né, o que a gente chama de ser um macho, né, porque ser homem é além dos seus instintos. Ser homem vai mais, vai ser intelecto, o pensar, o sentir, mas, né, no machismo era apenas o que mandava, era o instinto. E aí, mais recentemente, as mulheres não aguentariam muito tempo, né, o pecado dos homens. Então, junto com a revolução sexual, surgiu um movimento também chamado de feminismo, que veio e trouxe algumas ideias, né, que eram umas ideias igualitárias. E essas ideias, elas foram responsáveis por mudanças na sociedade. Só que, infelizmente, essas ideias, em vez de elevar o homem, né, transformar o homem, acabou rebaixando a mulher. Porque a ideia foi assim, ó, se o homem trai, eu posso trair. Se o homem não precisa ser casto, eu também não preciso ser. Se o homem pode ficar com várias, eu também posso ficar. E assim nós fomos caminhando. E estamos caminhando até hoje. E hoje, esse é o nosso padrão moral. Tanto que as musas do pop, do sertanejo, o que elas estão cantando para os homens? Vocês vão ter que superar. Supera, porque eu não tenho mais vínculo, eu não quero responsabilidade, eu não sou só sua.
É isso que nós vivemos hoje em dia. Essa é a nossa moralidade. Então veja que a gente começou sem a família, teve um período que a família foi valorizada, lutou-se pela família, mas nós estamos voltando agora para um período sem família. Hoje a gente já percebe que não tem mais, a família não tem mais importância. E agora a gente tem aí uma chamada, a nova família. A nova família, ou a nova moral, na verdade é a velha imoralidade. Que cada um faz o que quer, vive os seus instintos, não consegue se controlar mais. Então, é nesse panorama de hoje, nesse panorama que nós vivemos, nessa moral, em que esses valores estão tentando entrar na igreja. Eles estão tentando entrar na igreja. Há uma pressão na igreja para que a igreja não cobre mais a castidade, não cobre mais certos valores morais que a igreja aceite. E é nesse contexto que nós vamos estudar aqui o que o Paulo ensinou àquela igreja e que Paulo ensina para nós. E o nosso tema de hoje é mantendo a pureza da igreja. E a primeira coisa que nós temos que prestar atenção aqui é contenha os seus impulsos. Você consegue segurar os seus impulsos. E Paulo começa então no versículo 12, ele começa assim: todas as coisas me são permitidas. Essa frase aí, em algumas versões ela até está entre aspas aí, todas as coisas me são lícitas, todas as coisas me são permitidas, porque essa frase era um ditado ou um slogan que aquela igreja usava. Então eles falavam assim: eu posso fazer todas as coisas. Então Paulo fala duas vezes aqui nesse texto, depois repete em 1 Coríntios 10, 23. Então os coríntios, eles falavam assim: eu posso todas as coisas, porque é assim, a gente já viu que eles eram animistas, que eles acreditavam que o corpo era passageiro, que o corpo não tinha muito valor, então assim, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. E Paulo está falando, olha, ele está falando, vocês dizem que todas as coisas me são permitidas, mas aí fala assim, mas será que só porque é permitido tem algum valor? Só porque é permitido você vai tirar proveito disso? Será que a gente não pode ponderar se o que é moralmente aceito, eu posso fazer? Aquilo que é moralmente aceito não está indo contra aquilo que eu creio, aquilo que eu pretendo viver? Então Paulo dá essa orientação, e ele repete de novo, todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E Paulo estava falando às pessoas, aqueles crentes, que eles estavam usando essa frase, mas estavam o quê? Se tornando escravos, porque eles não tinham mais controle. Então, eu posso todas as coisas, então eu vou fazer todas as coisas. Não é porque uma coisa é permitida ou uma coisa é aceita que você é obrigado a fazer. É aquela velha desculpa. Quando éramos crianças, chegávamos para a nossa mãe chamava atenção, e a gente falava assim, mas todo mundo faz. A nossa mãe te fala assim, você não é todo mundo, Mas é assim, então aquela igreja falava assim, mas está todo mundo fazendo, eu posso fazer. E Paulo está falando assim, olha, você está sendo escravo dos seus desejos, dos seus instintos, e não é bem assim. Você pode se controlar, você tem que se conter. E os cristãos de Corinto utilizavam outro slogan também para justificar as suas ações, que eles falavam assim, o alimento são para o estômago e o estômago para os alimentos. Então, se o estômago é para o alimento é para o estômago, o corpo é para o sexo, e eu posso fazer, posso praticar à vontade. E Paulo está falando, não é assim.
né? O nosso corpo não foi feito para a imoralidade. E aquele povo, eles não conseguiam, né, se refrear, não conseguiam se conter. E hoje também, nós vemos muitas alegações aí, muitas ideias, de que não é possível a gente refrear os nossos impulsos. Vocês que acompanham aí, vê que há um incentivo, né, para que desde cedo, né, as crianças se masturbem, que os adolescentes têm que iniciar sua vida sexual cedo para que possam se amadurecer, para que possam crescer. Hoje já não é mais tão moralmente errado você praticar a infidelidade, né, as relações sexuais ilícitas, tudo é normal, né? E há uma explicação para isso, né? Fala assim, não, eu posso, é porque eu sou assim, é da minha natureza, eu não consigo me controlar. E Paulo está falando assim, olha, o seu corpo não foi feito para imoralidade. Não é assim, contenha-se. E Paulo fala várias vezes, né? Ele orienta a respeito do corpo. Só nesse texto aqui ele fala 8 vezes. E outros textos e outras cartas ele dá muita ênfase ao corpo. E nós vamos entender um pouco sobre o que é o corpo, para que a gente também não tenha dúvida a respeito disso. Então, o corpo não é algo sujo, o corpo não é algo incômodo, ou fonte de pecado, ou uma passagem, né? Uma passagem para a sua alma, até que sua alma chegue a um destino eterno. O corpo é a criação de Deus. O corpo, ele faz parte do ser do homem, né? O seu corpo não está separado da sua alma, do seu espírito, né? Essa ideia de separar corpo, intelecto e alma, ou espírito, ela é estranha ao pensamento bíblico. No Velho Testamento, vemos sempre o homem como um ser integral. O homem é um ser integral. O bem ou o mal é praticado por todo o homem. Nós fomos criados integralmente à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado, né? Adão foi criado do pó da terra. E vamos ver lá em Gênesis, no capítulo 2, como se deu isso. Gênesis 2, capítulo 7. Versículo 7. Gênesis 2, 7. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então a Bíblia não nos afirma que o homem passou a ter uma alma vivente. Ela afirma que o homem passou a ser a alma vivente. Então o homem, ele vive essa vida integral, inseparável, né? Indissociável da sua alma, do seu espírito. Nós não cremos que a alma é uma entidade independente. Algumas correntes de pensamento acreditam que o corpo é apenas uma passagem, né, que está aqui para pagar algum pecado no passado, até que a alma se purifique, ou o corpo é uma passagem para que cumpra-se algum karma. Mas nós não cremos assim. Nós cremos na integralidade do ser humano. Você é corpo, alma, corpo, espírito, é tudo, está tudo junto, interligado. Não tem como você separar isso. Cada ato seu é um ato do seu homem, né, do seu ser completo. Não é a alma que peca, é o homem que peca. Não é o corpo que morre, é o homem que morre. Não é a alma que Cristo redime, é o homem que Cristo redime. Então, a gente
começa a compreender que nós somos uma unidade. Então, quando a Bíblia está falando de corpo, ela está falando do ser integral, ela está falando de todo o seu ser. Quando ela fala de alma ou fala de espírito, ela está falando do seu ser, não está falando de algo separado. Quando ela fala do coração, ela está falando do homem, do ser total. Então a Bíblia sempre nos trata como seres integrais, nós não somos separados, nós não conseguimos separar, né, a nossa alma do nosso espírito. E aí, Paulo, então, ele continua falando a respeito disso, e ele entra no versículo 14 e 15, e ele fala assim, olha, que Cristo ressuscitou e também ressuscitará os nossos corpos. E ele lembra aqui, mais uma vez, que os nossos corpos são membros de Cristo. E aí ele traz uma pergunta, né, uma realidade impactante, que ele pergunta assim, tomarei eu os membros de Cristo e unirei uma prostituta? De maneira nenhuma, jamais. E como que se dá isso? E aí Paulo começa a explicar, né, e ele fala do casamento. Né, quando ele fala aí que o homem se une à sua mulher, se torna uma só carne, ele está falando do casamento. Então vamos voltar lá em Gênesis, no capítulo 2, de novo. E vamos ver como se deu o casamento. Nós, como cristãos, nós não acreditamos que o casamento foi uma construção sociológica da humanidade, vamos falar assim, uma invenção humana. Nós, como cristãos, acreditamos que Deus instituiu o casamento. Está aqui no texto de Gênesis 2, de 21 a 24. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Então nós temos aí a origem do casamento. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e Ele os abençoou, mandando que fossem fecundos e se multiplicassem pela união sexual, quando se tornariam então uma só carne. Então essas coisas ocorreram antes da queda, né? E antes da queda Deus olhou e viu que tudo era bom. E o ato sexual foi então idealizado para o casamento. E à vista daquilo que a gente já aprendeu aqui sobre o corpo, não é? Então no ato sexual não é só o corpo que está ali, é o seu ser, né? É sua alma, espírito, está ali. O ato sexual é uma dádiva. Por isso que a Bíblia ensina que o homem e mulher se unem no ato sexual. Nesse aspecto, né, no aspecto procriativo, né, o ato sexual, quando um casal está fazendo o ato sexual, ela está o quê? Obedecendo ao mandamento de Deus, está cooperando com a missão que Deus deu. E isso é maravilhoso, isso é uma bênção. Por isso que Deus criou o casamento e por isso que Ele limita, né, o sexo ao casamento. Lá em Provérbios, no capítulo 5, Provérbios capítulo 5, de 18 a 20, né? O sábio também, ele retrata
bem isso, né? Essa união e essa bênção do ato sexual no casamento. Como ele fala assim, ó, que teu manancial seja bendito, alegra-te com a esposa que tens desde a mocidade, como corça amorosa e gazela graciosa, que os seios da tua esposa sempre te saciem e que sintas sempre embriagado pelo seu amor. Porque, meu filho, andarias atraído pela mulher imoral e abraçarias o seio da adúltera? Então o sábio também nos orienta aqui, e ele fala, olha, o ato sexual é para o casamento. Você vai viver isso, você vai viver essa bênção durante o casamento. Então, quando a gente entende que somos um ser completo e que Cristo habita em nós através do Espírito Santo, nós começamos a compreender o que Paulo quis dizer quando ele fala assim, olha, quando você tem uma relação sexual ilícita, você está levando Cristo ali, porque nós não conseguimos separar a nossa alma, o nosso espírito, não é o nosso corpo que está ali, nós estamos indo, não é, com o nosso corpo, o nosso espírito, e nós estamos levando Cristo, estamos desonrando a Cristo quando há uma relação sexual ilícita. Então, nessa primeira parte aqui, Paulo está nos ensinando e ele está falando para nós, contenham, você consegue refrear os seus impulsos. Lembre-se que você é corpo do Senhor e que você não deve fazer essas coisas, porque você estará desonrando a Cristo. E aí, depois que ele fala tudo isso, ele dá a primeira ordem, né? Ele dá uma primeira recomendação, que ele fala assim, fujam da imoralidade sexual. E não só aqui, né? Não só nesse texto, mas vários outros textos, fala que nós temos que ter uma atenção especial a essa questão da imoralidade sexual, nós temos que fugir, né? A Bíblia fala para a gente resistir ao diabo. A gente consegue resistir ao diabo, mas da imoralidade a gente tem que fugir. Não é para a gente resistir. É para a gente correr. É para a gente estar atento. A gente pode olhar para os exemplos próprios, para o próprio exemplo que temos na Bíblia. José, ele fugiu. José, ele correu. Davi, ele ficou flertando, né? Ficou olhando e caiu. Então a recomendação nossa, a recomendação de Paulo para nós é foge, corre. E muitas vezes nós queremos testar, né, os nossos limites. Então, às vezes os namorados, né, falam assim, eu vou até tal ponto, depois eu sei que eu paro. E é difícil. É difícil parar. Corre. Você vai ver um filme que às vezes você já sabe que tem uma situação que não é boa de se ver e você fala assim, vou lá, chega lá e eu pulo. Pula mesmo. Então os casados, às vezes fica dando ouvido para aquela conversa mole da colega ou do colega de trabalho e fica ali dando ouvido e fica, é só uma amizade, né? Não vai acontecer nada. E a Bíblia está falando, foge dessas coisas, não alimenta isso, porque você pode não resistir. Esse é o recado, né? Foge, corre. E temos que lembrar que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, né? O Espírito Santo está em nós. E nós temos que, assim, viver, pensar que nós temos que honrar a Deus com o nosso corpo. E o que é a imoralidade sexual? Nós sabemos, tem uma lista enorme, né? Adultério, concubinato, né? Não se usa mais essa palavra hoje, agora usa muito assim a união estável. Eu até estava, quando eu estava estudando, eu falei assim, a união estável é bem parecida com casamento. Mas
ela pode ser parecida só em alguns aspectos, mas na essência, o que é a união estável? É a falta de compromisso, né? A pessoa fala assim, vou ficar com você só até dar certo. Se não der certo, cada um toma o seu caminho e tá bom. Foge daquele princípio bíblico do homem deixa sua casa, a mulher deixa sua casa, se unem e vão ser uma só carne. Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? E aí depois tem uma lista, né, fornicação, que é a relação sexual fora do casamento. Hoje, como a gente já foi falado no começo, é normal. É tudo normal, há um incentivo para que faça isso. Então, é anormal quando você fala, né, que já é um adulto e ainda não teve relações. Não. Que isso, né? Você não vive nesse mundo. Isso que é anormal. O normal é você ter uma vida, né, de fornicação, de prazeres sem controlar, né, os seus impulsos. E aí depois nós temos a pornografia, a indecência, a falta de pudor, a impureza, a lascívia, a libertinagem, a luxúria, todas essas coisas. Nós temos que fugir disso. Nós temos que estar atentos e correr disso. E terminando o texto, aí Paulo nos dá uma explicação maravilhosa a respeito de tudo isso que ele está nos ensinando, né? Ele deixa claro para nós que nós devemos nos conter, que nós devemos fugir da imoralidade, não porque é uma lição de moral, não porque é uma regra da igreja, não porque é um preceito, mas há um motivo a mais para isso, né? E ele fala que nós fomos pagos por um alto preço, somos comprados. E esse motivo é o motivo mais nobre de todos. Como eu vi uma vez de um pastor, que nós fazemos parte de um romance, né? A história da Bíblia é a história de um romance, de um rei que conheceu uma plebeia, e ele amou essa jovem, mas essa jovem se perdeu, ela saiu, e o rei largou tudo, o rei largou o seu reino, o seu palácio, e foi atrás dessa jovem, e ele encontrou ela num prostíbulo, e ela estava sendo escravizada por um cafetão, e o rei foi lá, e ele então comprou ela do cafetão, levou ela de volta para o seu reino e falou assim: agora nós vamos nos casar. Essa é a história, essa nossa história, a sua história. Deus nos criou para que nós o glorificássemos. Deus nos criou para que nós fôssemos dele. Mas nós nos perdemos. Nós fugimos. E aí, como nós cantamos hoje, ele deixou a sua glória, ele se esvaziou, ele se tornou servo, ele se humilhou, ele veio até aqui. Para quê? Para pagar o preço. Ele nos tirou das mãos de Satanás. Ele pagou o preço, ele derramou o sangue. E por causa desse amor, ele não só nos amou, né? Ele não só nos amou, mas ele veio até nós, ele nos chamou pelo nome, nós cantamos isso hoje também, né? Ele nos chamou pelo nome, ele falou: filho, vem cá, vem aqui, você é especial para mim, eu vou tratar de você, né? Ele tirou as nossas roupas do pecado, as nossas roupas de imundícia, nos justificou, nos deu roupas novas, e ele prometeu que vai voltar para celebrar o casamento. E nós somos
né? A noiva. Nós somos aquela que está esperando o retorno do noivo. E quando a gente vê a questão da imoralidade, é como se aquela noiva, né, na véspera das núpcias, falasse assim: eu vou para minha despedida de solteiro, vou voltar ao prostíbulo. Nós não podemos fazer isso, de maneira nenhuma. E é por isso que aqui não é lição de moral, não é regra, é amor que tem que estar envolvido. Eu não vou desonrar a Deus, porque eu estou esperando a sua volta, porque Ele me amou, porque Ele me redimiu, porque Ele me salvou. É amor que tem que estar envolvido. Que a gente possa entender isso, entender que foi pago um alto preço por nós, e que a gente honra a Deus com os nossos corpos. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar nisso, que a gente possa viver essa realidade do amor, que a gente viva sempre lembrando que Deus pagou o preço por nós, que isso possa estar em nosso coração, e sempre que a gente for pensar nessas coisas, que isso nos ajude a fugir da imoralidade, a fugir daquilo que leva a gente a desonrar a Cristo. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós agradecemos pelo Teu amor imenso, ó Deus. Nós agradecemos porque o Senhor nos amou, o Senhor deixou a Sua glória, o Senhor se esvaziou, se tornou servo, o Senhor se humilhou por nossa causa, ó Deus. E nós queremos lhe pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude, para que a gente possa te honrar, ó Deus, com os nossos corpos. Que nós não cometamos imoralidade, ó Deus. Que tudo aquilo que nós praticarmos seja para a tua honra, para a tua glória. Nos ajude a te esperar com pureza e santidade, ó Deus. Nos dê forças para correr, para fugir, para que a gente não caia em tentação, Pai. Nós pedimos que o Senhor fortaleça a nossa alma, o nosso espírito, para que o nosso corpo também seja fortalecido, ó Pai. Queremos lhe pedir que o Senhor nos abençoe nesta semana, que o Senhor nos ajude, que o Senhor seja com todos nós, que o Senhor abençoe aqueles que estão enfermos, aqueles que estão necessitados, que o Senhor nos ajude também para que possamos levar o socorro a eles, ó Deus, e nos encha com a tua paz, Pai. Queremos lhe pedir em nome de Jesus. Amém.